lagzinho. Eu sei. Pai do Senhor, bom dia. Estamos aqui hoje para mais uma EBD online. Estamos aqui com o presbítero Silvio. Tem um lagzinho? Eu? Nossa lição hoje estamos aqui com a Fundamentos, né? Por uma fé inabalável. Nossa lição hoje é a lição 3. A experiência do arrependimento. Está aqui o início é sempre assim tenso, né? Olhando os testes. Cadê? Não, também não. Botei o lindo. Nós vamos falar um pouco sobre arrependimento, dando continuidade a... Tá meio torto, né? Tô olhando pra cá. Hã? Tá bom. Assim, é. Dando continuidade à lição anterior, falou sobre a realidade do pecado original, né? E hoje nós vamos falar sobre a experiência do arrependimento. Vamos lá. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos? Amém. Eu vou fazer uma oração inicial, o Silvio termina. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, para falarmos um pouco mais da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa saúde, porque estamos, ó Pai, bem. Pedimos a Ti, ó Pai, nesse momento que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a mente daqueles que estão, ó Pai, ouvindo essa live, que aqueles, ó Pai, que ainda estão para entrar, possam entrar para poder aprender um pouco mais de Ti. Ó Pai, em nome de Jesus é o que nós pedimos nesta manhã e te agradecemos. Amém. Amém. O texto-chave lá É engraçado ficar olhando pra caramba. Tem que olhar pra lá. É Marcos, capítulo 1, versículo 15, que vai falar assim: E dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O objetivo da nossa aula hoje é discorrer sobre o significado do verdadeiro arrependimento que nos conduz a Deus e ao próximo, né? Arrependimento, ele é muito... Nós não podemos nos atrapalhar nos seus significados, né? Porque existe uma confusão que é o remorso, né? Exatamente. Que você tem... Não é um arrependimento. O arrependimento, ele vem através de um significado grego, que diz metanoia, que vai trazer a ideia de mudar a mente, né? Mudar o pensamento. Não só você sentir um remorso por algo que você fez naquele momento, que talvez te envergonhou ou te prejudicou, e naquele momento você sente um remorso, você se arrepende por algo que você fez, mas não pela prática, mas sim porque talvez deu errado, ou talvez houve alguma coisa. Então o arrependimento, ele vai nos trazer a ideia. O arrependimento está muito colado com... o arrependimento, ele é um dom de Deus, né? Porque a gente consegue entender nas Escrituras que sem Deus nós não conseguimos nos arrepender verdadeiramente, porque Ele entrega seu Filho para nos dar uma oportunidade de nos arrependermos. Então é algo tremendo a gente falar sobre isso, porque nós próprios, Ele ainda envia um Consolador depois para nos orientar e nos ajudar nessa caminhada de arrepender. Fazendo um adendo aqui ao que o Ângelo falou sobre o arrependimento ser um dom de Deus, a prova disso é que nós sabemos que o ministério do Espírito Santo ele convence, é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir do convencimento vem o arrependimento, né? Você, a partir dali, passa a se arrepender dos seus atos. É como bem o Ângelo colocou, o se arrepender é totalmente diferente do remorso. Porque o arrependimento, ele vai fazer com que se produza dentro de você
uma espécie de ativação do seu lado emocional e dos seus sentimentos. Por exemplo, quando você se arrepende de uma determinada prática de pecado, talvez que você tivesse ao longo da sua vida inserido, quando você se arrepende, quando há o processo de mudança de mente em você, certo? Tudo isso provocado pela ação do Espírito de Jesus em você. Aquilo que você fazia, se você de fato fizer, aquilo te faz mal. Só o fato de pensar naquilo, o pecado agora, ele traz um sentimento de tristeza em você. Verdade. Por quê? Por conta do convencimento que produziu o arrependimento. O remorso eu faço agora, eu tenho um breve sentido de tristeza e daqui a pouco eu estou fazendo tudo de novo. Ela só essa falou que eu queria fazer. Sim, isso é verdade. Siga o fluxo. Só para... Bom dia, pastor. O som tá legal, Juana já tá aí online. A gente tá falando, mas então tá bom, o pessoal tá... Então vamos lá. Então, para efeito de introdução, foi isso. Realmente nós vamos falar agora, são 7 tópicos aqui que a revista nos traz, que o primeiro deles é a experiência do arrependimento e a graça de Deus, como nós já bem falamos para efeito de introdução, que o arrependimento ele é um dom de Deus, ele é algo que Deus coloca em nós, né? nos ajuda, porque nós próprios, por nós mesmos, nós não conseguimos nos arrepender de verdade, né? Nos arrepender e sentir essa tristeza do pecado, essa situação de você estar em pecado e aquilo te amargurar. Nós vamos falar até um pouco mais na frente, nós não compreendemos exatamente esse significado. O que sem a graça de Deus é simplesmente um remorso, né? É simplesmente um remorso que nós sentimos por algo que fez e que você de repente, a maioria das vezes é por alguma coisa que deu errado, porque quando dá certo a gente não se arrepende de nada, segue, não, todo mundo está fazendo, vai embora, vamos embora, segue o fluxo porque está dando certo. Então a experiência do arrependimento e a graça de Deus, ela é isso, é se esvaziar de nós mesmos e dependermos literalmente de Deus, até mesmo para nos arrepender, pedir realmente a Deus, né? Senhor, como Davi quando pecou com Batseba, né? Ele se arrependeu de verdade, de coração, ele sentiu tristeza, e o maior medo de Davi era perder a presença do Espírito Santo, né? Perder a presença de Deus, E hoje nós temos que ter esse medo. O arrependimento ele nos traz esse medo de perder a presença, né? De talvez nós começarmos a agir errado de uma forma e sentir o remorso. Então a gente tem que se esvaziar de nós mesmos para poder nos arrepender de verdade. Alguma colocação? O arrependimento ele é só mais uma parte do processo do planejamento que Deus de salvação para o ser humano, né? Um planejamento que vai se consumar na cruz, né? Quando Jesus, antes de morrer de fato, ele está consumado, né? A partir dele está consumado, e todo aquele que nele crê, que crê em Jesus de fato, por intermédio do seu sangue, ele alcança a remissão dos pecados. E o arrependimento é só mais um caminho desse processo. Eu falei anteriormente, o Espírito Santo que nos convence. E tudo isso é ação da graça de Deus, irmãos. É favor imerecido. Na verdade, Deus nos amou mesmo quando nós o aborrecíamos, como nós falamos na lição anterior, né? Nós herdamos a natureza de Adão, uma natureza do primeiro Adão, uma natureza pecaminosa, né? Em Cristo, que é chamado o segundo Adão, nós temos aqui a esperança da vida. Nós temos em Cristo a reconciliação com Deus, né? E tudo isso é ação da graça de Deus. É favor imerecido. Mesmo não merecendo, ainda assim Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, até o arrependimento que se produz dentro de nós, dentro desse processo salvífico, é graça de Deus. Amém. O segundo tópico é a experiência do arrependimento e a nossa compreensão. Como nós compreendemos que realmente estamos arrependidos, né? Nós vamos ver isso com Davi e quanto também o filho pródigo, né? Que declaram que a gravidade desses pecados,
né? Eles compreendem a gravidade do pecado. Tópico 2. Então, assim, você já viu quando você peca, quando você está errado, você acha que se arrependeu, mas você não compreende essa dimensão, né? Você não compreende que isso entristeceu o Espírito Santo. Então, quando você o arrependimento, ele nos traz essa compreensão também, né? Onde você compreende que não só fez algo errado, mas principalmente entristeceu a Deus. O pecado, ele te traz, o arrependimento, ele te traz essa culpa, né? Então, assim, o arrependimento, ele nos traz essa experiência de uma compreensão plena do seu significado, uma mudança de mente. A nossa mente, ela começa a mudar nesses conceitos, nas atitudes que tomamos que desagrada a Deus, né? Vamos caminhando. Vamos uma colocação aqui? Sim, aqui a ideia da compreensão, como o Ângelo bem falou, bem colocou, é a questão do reconhecimento da culpa. O que é interessante lá em Davi, e vamos ver um pouco um outro tópico à frente, é que Davi, ele comete o pecado tão famoso de Davi, né, que é anunciado por Natan, e o texto vai dizer que Davi se arrependeu de verdade, né? E aí Natan diz, porque tu se arrependeu, tu não vai morrer. Ele compreende, né? Ele se arrepende. Aí vamos ver um tópico mais à frente, né? Que são as consequências do pecado. Essas não podem ser apagadas. Essas, de fato, nós vamos colher. Mas o interessante aqui é que o arrependimento genuíno, você vai perceber que há uma mudança em Davi. Davi percebeu, na verdade, por estar cego por conta do pecado, né? A ponto de não conseguir enxergar aquela parábola que o Natan conta para ele, não conseguir se enxergar dentro daquele contexto. Natan precisou revelar e dizer que era ele, aquele que havia cometido tal pecado. Davi, de pronto, ele percebe, né? Ele toma sobre si aquela culpa e se arrepende dos seus pecados. E assim, tá aí a questão mais importante do arrependimento, irmãos, é o seguinte, é que o homem, ele é inábil, ele não tem habilidade para se autossalvar. Todo o processo de salvação, ele tem início em Deus. É Deus quem prepara tudo, irmão. Deus prepara tudo, todo o processo. O homem está caído e é Deus quem tem a saída para que esse homem seja redimido dos seus pecados. Isso é graça. Vamos falar de graça aqui do início ao final da revista. E agora vem os nossos sentimentos, né? Como que a experiência de se arrepender de verdade, um arrependimento, uma mudança de mente, traz o nosso sentimento, né? Como nós estamos... A revista é bem redundante, que ela vai falar... O arrependimento, ele é basicamente centralizado nisso. A mudança de mente, a graça de Deus, como o Senhor falou, do início ao fim. Isso tudo ela vai transformando os nossos sentimentos, onde a gente sente tristeza. Quando você se arrepende de verdade, né? Quando você tem um arrependimento genuíno em Deus, há tristeza no pecado. Não é como mais um, ou como você não tem prazer nele. Você não é como você, como eu falei anteriormente, volta a falar. Você está praticando algo errado, onde você não se arrepende, mas você, ao invés de sentir aquela tristeza, você sempre tenta colocar um porquê, ou alguém faz também. Então esse sentimento, ele muda em nós, né? E a gente sente felicidade, graça, sente regozijo em estar em Cristo, né? Em estar na sua palavra. A gente sente prazer na palavra de Deus e sente tristeza no pecado. Isso é muito importante. Se nós não estamos sentindo a tristeza por algo que nós estamos fazendo de errado, nós ainda não nos arrependemos de verdade daquilo que Deus nos permitiu fazer para nos aproximarmos dele. E vale ressaltar que sem o arrependimento é impossível chegarmos na presença de Deus. Então esse é um dos primeiros passos para você começar a engatinhar na presença de Deus. Não é isso, senhor? Exatamente. O sentimento. Então o arrependimento, ele traz esse novo, um sentimento diferenciado em nós. Esse sentimento que ele diz aqui, ele na verdade, o ser humano, ele passa
como se ligasse dentro dele um dispositivo que ele passa a fazer uma comparação da sua situação deplorável, né? E desenvolve uma consequente aversão ao pecado. Ele agora não tem mais prazer no pecado. Essa é a diferença, né? É aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso. Sim. Né? A salvação é pela graça, o homem não merece, não é verdade? E a questão que se cria dentro do ser humano com um arrependimento eficaz, né? Com arrependimento genuíno, que vai promover uma mudança de mente, é que aquele cara que outrora, né, tinha prazer no pecado, se deleitava no pecado, agora mesmo diante dele, isso provoca tristeza no coração dele. Ele não tem prazer no pecado. O pecado já não é mais parte dele, porque agora ele é nova criatura em Cristo Jesus. Não é verdade? Agora ele caminha em Cristo, ele caminha para as boas obras, né? As boas obras que se iniciam na cruz do Calvário. Então, assim, essa é a diferença do arrependimento genuíno. Então quer dizer que se eu pecar, eu perco a minha salvação? Não. Né? O texto vai dizer que nós somos pecadores. Essa é a diferença. Você seguirá sendo pecador. Como o Stallone falou na pregação na quinta, ele diz o seguinte, que eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. Né? Sim, verdade. A minha natureza, ela é pecaminosa. A única diferença é que quando eu me arrependo de maneira genuína, quando eu recebo Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e nós vamos lá em João 4, se eu não me engano, João 4, Jesus tem um encontro com Nicodemos, não é verdade? Que vai falar acerca do novo nascimento. Né? A partir da maneira que ele sofre esse processo de transformação, de arrependimento, você é inserido no novo nascimento, você passa a ser nova criatura. É por isso que há mudança de mente, há uma conversão. Eu não penso mais como velho homem, agora eu penso como uma nova criatura em Cristo Jesus. E nessa nova criatura em Cristo Jesus, eu não tenho mais prazer no pecado. Onde nós entramos na nossa vontade. Exatamente. A experiência do arrependimento e a nossa vontade. A nossa vontade já não prevalece quando estamos arrependidos. Nós já somos nova criatura. Então, a vontade que prevalece é sempre a de Deus. Né? É o segredo, o segredo do arrependimento. É justamente essa vontade que já não prevalece mais no pecado, no erro, e sim na palavra de Deus, onde você começa a entregar literalmente a sua vida, né? A sua vontade, ela já não prevalece mais na nossa vida, mas sim a vontade de Deus. Pastor Cássio falava muito uma coisa no texto que eu usava muito, que dizia o seguinte: aquele que confessar com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor e com o seu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos será salvo. Ou seja, quem confessa com os seus lábios que ele é Senhor, ele está se autodeclarando servo para esse Senhor. Logo, o servo não tem vontade própria. Sim. Ele faz aquilo que o seu Senhor ele te orienta. Essa é uma das premissas básicas para o processo de salvação, né? Que é Jesus ser Senhor na sua vida. Amém. E nós continuamos aqui no caminho. O Gurmão entrou, tá todo mundo aí. Vamos falar também sobre... Tem muitas experiências que o arrependimento ele traz para nossas vidas, né? E uma delas também, que é o quinto tópico que nós estamos aqui, é a experiência do arrependimento e a reparação e a necessidade de reparação quanto aos pecados sociais. Nós vamos ver isso com Zaqueu, né? Zaqueu, ele quando ele entende e se arrepende literalmente, ele vai oferecer, reparar 4 vezes mais tudo aquilo que ele usurpou, que ele errou, aqueles que foram prejudicados pelas atitudes dele. Zaqueu ele se oferece a reparar esse erro, e não diferente de nós, porque os erros eles não prejudicam, muitas das vezes não prejudicam a nós próprios, mas sim ao próximo, né? E tanto que a revista vai falar no início, onde nós vamos o nosso objetivo, que é discorrer sobre o significado do verdadeiro arrependimento que conduz a Deus e ao próximo.
Então, a necessidade de reparação desse erro, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela emocional, ela parte do arrependimento, do nosso ato quando nos arrependemos. É isso aí. Então, se erramos como Zaqueu, se prejudicamos alguém, temos a necessidade de reparar aqueles a qual nós prejudicamos. Assim como Zaqueu. Sim, Silvio. Exatamente. Assim, a gente vai ver, irmãos, na verdade, esse ato de Zaqueu, ele só vai revelar um arrependimento genuíno. Uhum. Né? Ele vai revelar um arrependimento genuíno de Zaqueu. É exatamente como acontece conosco no nosso dia a dia. Não foi uma experiência minha. Existem pessoas que têm experiências, talvez tiveram problemas com alguém, né? E quando a pessoa se converte, ela resolve passar não uma borracha em tudo, mas reparar aqueles erros que ficaram para trás e que às vezes isso incomoda ela, né? E isso, irmãos, a conversão genuína reproduz isso. É o fato de Zaqueu, ele resolve reparar um erro, né? O que vai revelar no seu ato uma conversão genuína, uma verdadeira transformação. E nas nossas vidas é diferente. Quem aqui nunca se converteu de fato, né? Aquilo que para ele fosse algo impossível de fazer, não. Agora eu sou transformado, eu quero viver sem culpa. Isso, é verdade? É o que Zaqueu faz. Eu não quero carregar essa culpa comigo, então eu vou reparar todos os erros que eu cometi, o mal que eu causei ao meu próximo. O que Zaqueu está fazendo é se liberar do sentimento. E essas reparações também trazem um bom testemunho na vida do cristão. Exatamente. Que você imagine, você prejudicou alguém e você de repente, Deus te levanta, você ser um ministro da palavra dele, numa dessas igrejas você vai pregar e está uma pessoa que você prejudicou. Como é que você vai falar do amor de Deus se tu tá com erro ali? Você não vai ter nem como fazer, porque aquilo vai vir à tona em você. É verdade. Então essa reparação social ela é muito importante até para um bom testemunho do cristão, né? Então o arrependimento ele tem que ter uma reparação social àqueles que nós prejudicamos quando não tínhamos Cristo em nós. Quando de fato há algo que você tenha feito, como foi o fato de Zaqueu, aqui é um contexto lá do Zaqueu, né? Uhum. Eu, por exemplo, me converti, não me lembro de ter causado dano a alguém, então eu não me vi sentindo a necessidade de reparar nenhum erro social diante de alguém, né? O caso de Zaqueu é que é bem explícito, né? Zaqueu era publicano, né? Publicano que historicamente ele era um cara odiado porque cobrava impostos, cobrava além do que deveria cobrar, então ele era um cara muito odiado, né? Por ser judeu e trabalhar para o romano, era odiado pelos judeus, né? E pegava além do que deveria pegar, né? Então ele diz que vai restituir tudo que ele pegou a mais das pessoas. Irmãos, e essa ideia de reparação, agora tem pessoas, por exemplo, que teve problema, seja alguém da sua família, né? Tá sem se falar, em casa, irmãos, até para você se sentir bem, mesmo que talvez você não tenha errado, a gente vê esses casos, você quer buscar uma reconciliação, você quer ver em paz. Sim. Na verdade, você quer viver em paz. E o cristão ele tem isso, irmão. O cristão, o cara, quando se converte, quando ele aceita Jesus de verdade, ele se arrepende de verdade, ele quer viver, estar bem no seu coração, com Jesus, em todas as áreas da sua vida, em todos os lugares que ele frequenta, né? E isso acaba de alguma maneira sendo importante, porque é muito chato. Sim. Por mais que você não tenha errado, aquela pessoa passa por você na rua e não fala com você. Poxa. Por mais que você não tenha feito nada, isso não te incomoda? E esse reparação social pode ser até um perdão, né? Exatamente. Você de repente tirar você não tendo feito nada. Né? Você tirar assim, pô, só se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, eu quero reatar aqui, eu quero não apagar o que ficou no passado, eu te peço perdão. Né? Tudo é uma questão de a ideia de reparar, porque se há um problema, a questão é você resolver, né, de maneira que isso não te afete. A questão é o sentimento de culpa, irmão. Sim. Se libertar do sentimento de culpa. E nós cristãos não podemos ter inimizade com ninguém. Não podemos. Você ainda que alguém te faça algo, não foi você que fez, como a gente até aprende no dia a dia, né? Mas pede perdão que você não tenha feito, né? Você me perdoa se eu te fiz alguma coisa. Às vezes você acaba sendo até ruim. Tipo, se eu fiz alguma coisa, às vezes como assim? Mas, enfim. E
reparação dos pecados, reparação aos pecados sociais, ela vem através da compreensão e do nosso sentimento. Eu acho que quando você cria esse sentimento, esse próprio arrependimento, Deus te traz isso, essa necessidade, né? Às vezes você vai lembrar de coisas que o pessoal vai botando aqui, a gente acaba se perdendo. Dá online não é mole não, irmão. Ele tá falando aqui consigo, a gente vai se perdendo aqui. Deus, ele coloca isso em nós de uma forma que às vezes você nem se lembra e Deus te faz lembrar. Caramba, eu fiz isso. Tem que ir lá e pedir perdão a essa pessoa. Então, assim, esse é uma experiência também que adquirimos com o arrependimento. E a experiência do arrependimento, nós estamos caminhando para o 6º, e a frutificação. Eu acho necessário ler lá em Lucas, capítulo 3, só para... Aqui vai... essa pregação de João Batista, né? Isso aí vai dar pano pra mão agora. Aqui vai falar. João Batista estava pregando ali para 3 categorias, né? Capítulo 3. Rapaz, essa Bíblia aqui, eu vou às vezes lá atrás, ó. Aí as palavras-chave eu me confundo. Eu tô lá atrás procurando. Capítulo 3, versículo 8 ao 14, que vai dizer assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Agora chegou uma outra categoria de pessoas, do povo, os publicanos. Chegam a João e perguntam para serem batizados e dizem: Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peças mais, olha lá o Zaqueu, não peças mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, o que faremos? Então nós temos aqui a multidão, os publicanos e os soldados agora. Também publicanos, 14. E os soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, o que faremos? E ele lhe disse: A ninguém trates mal, nem defraudeis, e conteitai-vos com o vosso soldo. Aleluia. Então, Lucas ele destaca essa pregação que conclamava a multidão ao arrependimento, né? Diante dessa mensagem, o evangelista ele nos faz notar por 3 vezes a seguinte indagação por parte dos ouvintes: que devemos fazer? Eles se arrependem de verdade e eles querem arrependimento e a frutificação, eles querem dar frutos, né? E eles querem dar frutos e mostrar que realmente estão arrependidos. Então o que eles podem fazer? E João Batista ele vai falar simplesmente para eles não fazerem aquilo que era demasiado, né? Os publicanos a não pedirem mais do que era proposto, e os soldados a não... Talvez fosse um pecado revelado neles, né? Coisa prática, se fosse prática, como era prática comum do publicano, era prática comum do soldado, assim, então vocês vão fazer diferente. O publicano pegava mais, não pegava mais. Como daqui oferece. Exatamente. Então ele toca na ferida deles. Eles tocam na ferida. Eles perguntam, né? Eles perguntam, ele vai lá. Então, assim, o arrependimento. Vou dar um espaço para você falar aqui nessa parte, que você não tá doido para falar no. Frutificação. Na frutificação. Então eu vou só esboçar aqui. Então, assim, o arrependimento ele faz com que nós venhamos a querer dar frutos para podermos mostrar
que somos nova criatura. É isso aí. Né? E o Silvio vai mostrar aqui agora essa... A nova criatura vai dar fruto. A questão é a seguinte, cara, a ação de Deus não é no fruto. A ação é na árvore. Portanto, é o que Jesus fala, a árvore boa dá fruto bom, meu irmão. É a árvore que de fato foi transformada. Se tu diz que é árvore boa e dá fruto mal, porque você não foi transformado. Sim. Aí ele dá um exemplo lá e vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer para os fariseus, ó, vocês estão achando que só porque são descendentes de Abraão, vocês vão ser salvos? Não, negativo, filho. Religiosos, né? Eles são religiosos, né? Mas eles porque tem por pai Abraão, vocês acreditam que estão garantidos ou são filhos de Deus, vocês estão totalmente enganados. Verdade. Porque agora é necessário o homem nascer de novo. Vai lá ver Nicodemo lá. Né? A coça que Nicodemos toma. Irmão, é necessário nascer de novo. A salvação agora, ela lembrando que os fariseus viviam pelas obras da lei. Sim. É verdade? E agora a salvação é em Cristo Jesus pela graça. Aí ele fala, ó Nicodemos, se tu não nascer de novo, irmão, tu não vai ver o reino do céu. Nicodemos, mestre em Israel. Senhor, como porventura vou eu voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Tu és mestre em Israel, não sabe dessas coisas, meu filho? Estou falando de nascer da água do Espírito. Né? Aí tu vai no João capítulo 2, se não me falha mal, assim, meu irmão, ele vai dizer o seguinte, que quem é nascido, ele fala, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Deixa eu abrir aqui, João capítulo 2, rapidamente. Jesus vai dizer aqui. Rona fez uma pergunta, depois a gente responde aqui, Rona. Só um minutinho aí. Deixa eu achar aqui, que interessante esse texto. Vai falando aí, só para achar que o texto é aqui. Não, estou falando aqui com a Ruana. A Ruana fez uma pergunta. Os irmãos que forem querendo fazer perguntas, só ir fazendo, tá? Que nós iremos aqui. Eu estou aqui na administração aqui. Por isso que às vezes eu olho aqui para o lado que eu estou olhando aqui as perguntas. Qual que você está procurando? João capítulo 2. Essa é uma mensagem muito forte, né? O arrependimento é um pilar muito importante para a nossa vida. Nos arrependermos de verdade. Tem muita gente se arrependendo de uma forma muito superficial, tendo remorso. Isso é muito perigoso, tá? Isso é muito perigoso para a vida do crente. Ele vai dizer o seguinte, ó, João capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, lá no verso... Vou ler a partir do verso 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus não são aqueles que têm por pai Abraão, mas aqueles que receberam a Cristo. É verdade? Aos que creem no seu nome, ele diz, os quais, esses que creem em Cristo, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Ou seja, aqueles que recebem a Cristo como Salvador, que se arrependem dos seus atos, que sofrem um processo de conversão, ele vai dizer que não é nascido da carne, não é nascido da vontade do varão, mas é nascido de Deus. É por isso que Nicodemo não entende. Tem que nascer da água e do Espírito. Ser nova criatura. Ser nova criatura. Vai responder agora, Juana? Já perguntei. Uma pergunta. Quando pedimos perdão e mesmo assim o irmão não fala mais como era antes? Olha, no meu ponto de vista, tá? O Silvio vai completar aqui. No meu ponto de vista não, no ponto de vista da palavra, né? Se você fez a sua parte com o coração sincero, houve um arrependimento da sua parte, você já está livre dessa situação. E agora, infelizmente, o irmão que já está assim, ele está precisando te pedir perdão. Isso é muito complicado. Mas eu tô falando assim, no meu... Porque você agiu, se você não pode controlar o pensamento da pessoa.
Não, ela, na verdade, Se houver um pedido real de sinceridade. Tem uma chave na pergunta dela ali. Ela diz o seguinte, que assim, irmão, não fala mais como era antes. Isso. Né? Houve rancor. E assim... Ela precisa liberar o perdão. Isso é muito difícil. Por exemplo, é muito complicado. A pessoa te fez uma coisa muito grave, não é verdade? Aí ela veio aqui e ela te pediu perdão. Vocês tinham um relacionamento de muita proximidade, né? Tem essa E aí ela vem e te pede perdão. É muito difícil. Eu acho que também não seja nem a questão de que ela não tenha perdoado, né? Pode de repente só quebrar aquela amizade que era antes. É muito complicado. Muito difícil, né? Mas assim, o primeiro passo é pedir o perdão. Se você pediu o perdão, porque o perdão, na verdade, ele acaba fazendo mal, no caso, a pessoa em que de fato ela se sente, aquele ato ainda constrange ela, se sente mal com aquilo, não é verdade? Diferentemente, porque às vezes a pessoa ela faz algo contra você, ou seja, sem querer ou querendo, mas ela não está nem aí. Sim. E aí você que fica se remoendo com aquilo ali, na verdade, e às vezes, cara, o perdão é uma chave para liberar dentro de você um sentimento de culpa, se houver uma culpa em você, né? Se houver de fato algum sentimento de culpa em você, o perdão ele vai te limpar, ele vai te ajudar a viver sem culpa, né? Sem nenhum problema no seu coração. Agora, é bastante complicado você reatar um relacionamento. Dependendo do que foi, né? Dependendo do que aconteceu. Não, então, como você falou, tem ali essa chave, mas a pessoa não fala como era antes. Mas ela fala. Voltou a falar. Mas agora... É um processo, cara. Vamos responder assim. A sua parte, a parte daquele que pediu perdão foi feita. Sim. Diante de Deus. Reconheceu o erro e pediu perdão. Você reconheceu o erro e pediu perdão. Ponto. O que a pessoa não... Você não pode mudar... É o livre-arbítrio, né? Sim. Você não pode mudar o coração da pessoa. Questão de confiança também. Questão de confiança, né? Quebrou. Porque, então... É algo assim, a sua parte foi feita e segue o fluxo. Segue o fluxo, continua na presença aí, buscando e... se for de fato você que errou, então o perdão ele vai te libertar, na verdade, né? Sim. O perdão ele vai te libertar, então ele acaba fazendo mais bem a você do que aquele que recebeu o perdão, né? Agora vem algo muito interessante, nós estamos caminhando para o final, vamos bater os 40 minutos, mais ou menos. Que é o arrependimento, a experiência do arrependimento e o serviço cristão. Que nós temos que entender algo aqui, né? A pessoa ela se arrepende, né? A ideia aqui é de você trabalhar na obra de Deus, né? Você se arrepende e aquele desejo, você não quer mais simplesmente estar ali ouvindo, olhando, mas você quer fazer a obra de Deus, o serviço, esse serviço cristão. Isso vai arder em você, você vai falar, não, eu quero pegar no arado lá, quero ajudar o pastor, fazer alguma coisa, mas também o serviço cristão envolve tudo. O Silvio falou um dia na escola dominical, uma coisa bem certa, o serviço cristão não é somente pegar no microfone, não é somente ser um instrumentista, um diácono, um presbítero. Esse desejo ele arde em você, que você vai querer deixar a sua igreja um ambiente agradável. Você vai ver uma situação suja, você vai lá querer consertar aquilo. Isso. Então esse serviço ele envolve isso, mas nós temos que ter há um perigo também. Por quê? Um perigo que eu digo assim, nós temos sempre, mesmo nós já maduros, de não cairmos na mesma coisa que os fariseus caíram, de acharmos que virá uma religiosidade. Não é isso, Silvio? Uhum. Porque a gente tem muitos cristãos hoje que acham que por estar fazendo algo, ele está arrependido de fato, e não. Às vezes a pessoa ela acaba se tornando religiosa, e tem um perigo muito grande disso, né, Silvio? Sim. O fato de você não se tornar um religioso e estar apenas ali por uma obrigação, mas por uma vontade genuína de fazer a obra de Deus. Sim. Aí acho que é isso que a gente entra no ID, né? No se importar com o próximo. É isso aí. Em fazer com que a obra da cruz ela alcance outras vidas.
aqui no texto, a gente vai dizer o seguinte aqui, um texto que ele pega lá de Atos 17, verso 16, em que Paulo se sentiu, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. Paulo se comove porque ele sabia, ele tinha conhecimento de qual é o fim da prática da idolatria, aquelas pessoas afundaram na idolatria, e ele se comove daquilo. É como você olhar para um pecador e se comover alguém que vive numa prática de pecado, e você se comover por conhecer a verdade, né? E saber quais serão os resultados daquela prática de pecado, né? Então, assim, Paulo é esse serviço cristão. Aí entra a questão do id, de fazer discípulos, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A questão do serviço cristão, agora é dar continuidade à obra de Cristo. É dar continuidade à obra de Cristo. Pode falar. Se não tiver outro concluir. Então, assim, a experiência do arrependimento, ela nos faz querer fazer a obra, o serviço cristão. O serviço cristão está falando também na sua igreja, onde você está congregando, você sente o desejo de poder ajudar essa obra, que necessita, que carece disso. Carece de pessoas voltadas para a palavra, porque de falar realmente da vontade de Deus, de falar de Cristo, de falar da salvação, de falar do arrependimento. Então, o arrependimento ele vai te trazer, eu vou até citar o Matusalém, ele falava muito sobre isso, quando você começa a ler Bíblia, quando você começa a entender a vontade de Deus e se arrepender, ele sempre falava, você vai arder em você a vontade de falar aquilo que você aprendeu, aquilo que você entendeu, então você vai querer fazer esse serviço, mas não só também dentro mas aonde você for, por onde você for, né? Então esse é o arrependimento, é um fruto também do arrependimento que vem em nós, é o serviço cristão, que é falar do amor de Deus e cuidar da nossa instituição, né? É isso aí. Serviço, servo, Senhor, né? Isso. A gente está condicionado a isso aí. E o serviço cristão é muito extenso, né? De fato assumir um compromisso. Quando você recebe a Cristo, né, tem todo o processo inicial, né, de conversão. Você está também de novo aqui no Matusalém, onde dizia, né, que os discípulos em 3 anos foram preparados e sacudiram o mundo, não é verdade? Então, sim, nós cristãos também ainda como crianças, talvez na fé ainda, né, quando se sofre no início do processo de conversão, é um período aceitável, a gente diz, de 3 anos para que o cara ele se prepare, né, e se lance em em 30, né? Quem? Jesus, né? Não, os discípulos foram 3 anos. Não, tô falando Jesus. Vamos falar muito sobre isso, né? Em 30, Jesus se preparou, em 3. Onde eu até falo, eu vi um filme disso, não sei qual foi o autor, mas o filme ele vai falar, se você tem uma árvore para cortar, isso até mesmo, né? Você tem uma árvore para cortar e tem 1 ano para cortar ela, passe 11 meses amolando o machado. Porque em 1 mês você corta aquela árvore, quer dizer de preparação. Sim. Às vezes você chegou agora, não está preparado e você de repente tem que se preparar mais um pouco, né? Sim. Essa questão, eu acho muito interessante essa o que você tem um processo de arrependimento, você se arrepende, na verdade, a partir do arrependimento, o Espírito Santo ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, né? Inicia-se ali, o arrependimento está condicionado ao processo de conversão, né? Que é a metanoia, a mudança de mente. Aí você vem a ideia do batismo, né? Aquele símbolo de que o velho homem fica ali e aquele que sobe é a nova criatura em Cristo Jesus. E essa criatura é erguida, né? Para viver das novas obras agora. Na verdade, ela vai viver num caminho diferente do caminho que ela viveu anteriormente. Agora, Jesus Cristo, a palavra, né, vai nortear a sua vida, porque aqueles que nascem da semente, que é a palavra, uma semente incorruptível, né? Eles nascem para viver em novidade de vida. E no primeiro momento você faz o quê? Para você servir a Deus, você tem que conhecer quem você serve, né? Daí os 3 anos de preparação dos discípulos. Então vou trazer para a nossa realidade 3 anos de preparação, né? Em 3 anos o cara tem que estar
pregando muito, meu irmão, cheio da unção, ele abre a boca, o fogo desce, isso aí. meu irmão, o pecador se arrepende, né? Ele vive, ele entende a necessidade, né? De andar em obediência à palavra, de santidade, não é verdade? Porque o testemunho muitas vezes fala mais alto do que a tua palavra, né? Verdade. O Leandro gostava muito de falar, né? Aquilo que tu fazes fala tão alto que não consigo ouvir o que pregas. Verdade. Não é verdade? O testemunho verdade. é parte. E aí, quando você tem esse cristão preparado, né? Aí a gente se prepara ele para o serviço cristão também, né? Claro. Porque nós vamos dar continuidade à obra que Cristo iniciou. Sim. Na face da terra. E assim, aí o serviço cristão ele vai englobar um monte de coisa. Uma das prioridades é que nenhuma alma se perca. Isso foi confiado a nós. Né? O Espírito Santo está dentro de nós, na verdade, nos capacita, nos orienta, nos dá a palavra, nos dá a mensagem. Sim. Assim nós cremos, né? E nos dá a palavra, nos dá a mensagem. E nós fomos convocados, aí entra a questão do nosso compromisso. O serviço, esse é o compromisso. É entender o que Deus quer. Sim. É se colocar à disposição de Deus para fazer o que Ele quer. Aí voltamos de novo à ideia do servo. Né? O servo faz aquilo que o seu Senhor orienta que ele faça. Uma vez, eu não lembro, foi eu, o pastor Castro, nós entramos num tema sobre, peraí, se tu tem que fazer o que o teu Senhor manda, tu não seria escravo, meu irmão? Uma vez foi levantada essa, eu lembro, foi eu, o pastor Castro, conversando com mais de uma ou duas pessoas, foi levantada essa peraí, você não tem poder para escolher o que você quer fazer? Não, mas tu não foi livre? Né? Uhum. Só que há uma grande diferença. Você é livre para fazer. A diferença pelo poder de Jesus, ele te deixa livre para escolher. Ele te ensina a escolher o que é melhor para a sua vida. Isso aí. Essa é a diferença. E você tem o direito da escolha, né? Exatamente. Lá no pecado, não. No pecado você não era livre. Quantas pessoas a gente vê aí que quer largar o cigarro, mas não consegue? É verdade. Quantas pessoas querem largar a bebida, mas não conseguem? Ele se acha o seguinte, como o pai uma vez falou a mim, eu sou livre, eu quero beber esse copo de cerveja, aqui eu quero, vocês não podem fazer isso, não. Isso não é liberdade. Não é. E a vida cristã, ela te torna livre para escolher. Isso é escravidão também, né? Porque você é escravo do vício, de algo. Sim, aqui você é escravo. Em Cristo você é livre para escolher. Sim. Você fala assim, eu quero fazer. Você serve a Cristo que você quer. É verdade. Você quer. Né? Até porque se tu fosse obrigado, não haveria... Eu gosto muito de parábolas também, né? Que o Cláudio Duarte ele fala, vou resumir aqui rápido, que... Já ouviu isso? Que o cara, um político, ele morre, aí chega no elevador, aí o anjo falou assim, você vai ficar 24 horas no céu, 24 horas no inferno, pra você decidir. Aí ele vai, você quer ir pra onde primeiro? Ele fala, quero ir pro inferno primeiro. Aí o cara desce, aí chega lá, um campo todo gramadinho, picanha argentina rolando na brasa, cheio de moças bonitas, os amigos dele tudo lá, festa, pagodinho rolando, aquela sensação que para ele era boa. Aí ele passa um dia 24 horas, chega cansado no elevador, aí nós vamos pro céu, vai ficar 24 horas. Chega lá no céu, um gramadinho também tranquilo, aquela paz, aí os pássaros indo pro lado, pro outro, aí uma rede assim, numa árvore e outra, ele fica deitado, passa 24 horas deitado descansando por causa da fala. Aí ele volta e ele fala assim, o anjo, isso é muito bom. Olha, e aí, doutor, que você vai querer fazer o quê? Vai pro céu ou vai pro inferno? Ele, olha, eu vou te falar um negócio, eu quero dizer que eu posso falar isso não. O céu é muito bom. O céu é muito bom, mas meu lugar é no inferno. Quando ele chega lá, irmãos, no inferno... É porque o pecado ele escraviza o homem. Quando ele chega lá no inferno, tudo pegando fogo, né? Aí ele chega lá pro cara, bate era o diabo, aí ele fala assim, o que aconteceu? Tá? Ele falou, poxa, ontem nós estávamos em campanha política, hoje a gente já ganhou seu voto. Ou seja, o pecado ele faz isso com a gente, né? Ele nos engana, ele nos dá uma sensação de falsa liberdade. E te escraviza, é verdade. Sem você perceba. E o serviço cristão é um serviço voluntário, você sabe o que você quer. Né? Aí você assume um compromisso com Deus.
Né? Assim, eu aceito a causa de Deus em favor da humanidade, né? Eu aceito o sacrifício de Jesus em favor da humanidade, e aí nós passamos a ser os responsáveis por propagar as boas novas, né? Quer dizer que em Cristo a libertação, que em Cristo a salvação, e que sem Deus, irmãos, não há vida. A vida não tem sentido, a vida não tem sentido. A verdade é essa. Então nós vamos caminhando para a conclusão. Pô, quando eu li essa conclusão aqui, quase que eu montei o teclado aqui, mas eu falei, pô, eu Silvio cantando aqui vai dar aula, hein? Aí eu vou ficar quieto aqui. Ó, vale ressaltar ao final desta lição um hino de autoria de Charles Wesley. Eu não conheço esse hino, ó, dei-me um coração que louva ao meu Deus, um coração liberto do pecado. Seja um coração que sinta sempre o teu sangue, tão graciosamente derramado por mim. O autêntico arrependimento nos conduzirá a uma vida de consagração e louvor sincero a Deus. Salmo 51, versículo 15. O arrependimento também é um ato contínuo durante a vida inteira. Crescerá continuamente. Eu creio que um cristão, em seu leito de morte, se arrependerá mais amargamente do que jamais fez. Arrepender-se é algo que se fará durante toda a vida. Pecar e arrepender-se. Pecar e arrepender-se. Resume a vida de um cristão. Neste aspecto, recomendo a leitura do sermão de número 14, proferido por John Wesley na cidade de Londonderry, Irlanda do Norte, no Reino Unido, em 24 de abril de 1767, cujo tema é o arrependimento dos crentes. Nossa próxima aula versará sobre o outro lado da moeda da conversão, qual seja a fé salvítica. Não deixe de estudar a lição que consta em sua revista, conferindo sempre os textos bíblicos citados até lá. Então realmente, né, a vida do cristão é isso, né? Pecar, se arrepender. O arrependimento ele é contínuo. É contínuo. Porque você é pecador, não tem jeito. Agora também, gente, rapidinho aqui. Não vamos pecar, né? Isso. Vamos ver no pecar, depois eu me arrependo ali e tá tudo tranquilo. Não. Aquele bandido lá de lado de Jesus se arrependeu no último momento, vou fazer isso. Não, estou dizendo porque se você vai incorrer no mesmo erro que o povo de Israel. Isso. Lá no passado, né, havia todo aquele processo. Havia um arrependimento, um remorso, né? No passado. Não, eles já estavam tão condicionados ali ao pecado, estavam tão presos que eles pensavam o seguinte: vou pecar aqui, né? Que lá no dia da expiação do pecado, irmão, meus pecados estão perdoados, né? Porque na verdade Deus tenta criar no povo, porque eles pecavam e quem morria era um inocente. Um animal era sacrificado, um animal puro, né? Já apontando para Cristo, o Cordeiro Imaculado. Um animal puro era sacrificado, né? Em detrimento do seu pecado. A ideia que Deus tinha é de fazer com que eles tivessem o mínimo compaixão por cara. Peraí, se eu falhar, né? Eu estou crucificando, eu estou sacrificando alguém que não tem culpa, né? Aquele que não tem culpa. E assim, se você hoje se remeter a essa mesma condição, não há arrependimento, não. Sim. Não há arrependimento, né? Você se tornou um mero religioso, já está operando em você um remorso, porque o arrependimento ele produz em você uma aversão ao pecado. Irmão, você pode estar diante do pecado. A sua carne começar a sacudir, falar assim, que eu vou, e no final fala assim, não vou. É isso aí. Né? Você sentiu até desejo de pecar de novo. E só o fato de você sentir desejo de pecar já produz uma tristeza no seu coração. Quando você, de fato, quando há um arrependimento genuíno, houve uma conversão, você é uma nova criatura. Não é verdade? Só o fato de você desejar, ainda que você não tenha consumado. E os nossos pensamentos, aquilo que faz mal. Diariamente é constante, né? Constante. A nossa vida, irmãos, a nossa vida será assim até que Jesus Cristo volte. Jesus Cristo em tudo foi tentado. Sim. E na nossa vida não será diferente. Ele vai dizer, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, meu irmão. Ele está dizendo que venceu o pecado. Então, assim, nós também podemos vencer o pecado. Sim. E temos uma ajuda. Né? Temos o Espírito Santo que mora dentro de nós. Jesus que nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Né? Então, assim, é possível vencer o pecado. Muitas pessoas, a gente já teve até uma aula sobre isso, né, um tempo atrás, que vai falar, mas Jesus era Deus. Não, mas aqui ele veio como 100% carne. Sim. Ele veio 100% homem justamente para mostrar que é possível
Sim. Passar por essa... Sujeito Foi tentado em tudo. Chorou, sentiu tristeza, foi traído. Tudo que nós passamos, Jesus passou e conseguiu, né? Ele que vai dizer, se ele venceu, nós também podemos vencer. Nós podemos vencer também. Verdade. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e vamos orar para concluir. Vamos orar para concluir. Por causa da introdução. Nós vamos fazer, o Silvio vai fazer essa oração para nós podermos concluir, né? Obrigado aí pela presença de todos. Cremos que isso tudo já está acabando. Em breve estaremos juntos aí, né? Amém, em nome de Jesus. Em breve estaremos juntos novamente. E é isso. Amém. Irmãos, vamos orar, que Deus possa ter falado no coração dos irmãos aí. É muito difícil, irmão, estar à frente da câmera. Poxa, verdade. que esquece muito troço. Eu estava começando aí, estava até ofegante. Respirando fundo. Não é nada fácil, né? Às vezes a gente se prepara de todo um jeito, né? Mas as palavras somem, né? Mas isso é um processo em que eu acredito que Deus está até preparando, sabe? Está se moldando a uma nova porque forma. Hoje é muita tecnologia. Né? Uma maneira de se alcançar outras pessoas, né? E vamos deixar o Espírito trabalhar e nos desenvolver na presença dele. Com certeza. Né? Segue o fluxo. Agora, sem dúvida, uma aula presencial é mais fácil de ser ministrada. Você tem uma participação direta dos irmãos. Às vezes a gente fala, sabe, você está tão acostumado a falar na escola de cal e tem aquele retorno. Aí quando tu fala aqui, tu sente aquele vazio, dá até para mim. E tem um lag aqui na câmera. Tem um lag. Eu tô falando aqui algo, o que eu tô falando agora, eu só vejo aqui daqui uns 25 segundos. Uhum. Então isso é tipo assim, você fala alguma coisa e espera que a resposta. E eu aprendi isso, quando consta, não é na hora. Aí a gente fica assim, hoje, o pastor tá lembrando aqui, hoje teremos culto, né, às 6h30, fiquem atentos ao WhatsApp, porque tem uma quantidade de pessoas, né. Mas foi estabelecido um culto, não tinha um número suficiente não, para os 2 cultos não. Então foi... A princípio um culto só mesmo. Apenas um culto, vocês fiquem ligados no WhatsApp, que aqueles que colocaram o nome na lista. Isso. E aqueles que não colocaram, que não irão, nós teremos também o culto online, né? Nós teremos também... Será transmitido o culto. O culto será transmitido ao vivo. O culto será transmitido ao vivo, tá? Conforme temos feito aí. É isso. Amém? Então, vamos orar para encerrar. Como o Ângelo falou aí, o culto hoje 18h30. A princípio teremos um único culto. Verdade? E esse culto será transmitido ao vivo aí. Aqueles que puderem ir, aqueles que puderem estar lá, o último culto na igreja foi uma bênção. Foi uma bênção, irmão. Foi muito bom voltar, ver os irmãos, ainda que nós não podemos ainda, né? Ter contato, abraçar o povo cristão, o povo caloroso, né? Mas só o fato de estarmos lá, irmão, Deus falou poderosamente no nosso coração lá. 18 horas. 18 horas, ó, recapitulando, né? 18 horas. Por 18 horas, tá, irmão? 18 horas. Até olhei o zap, na hora eu peguei o telefone para olhar, o zap, se o pastor tinha falado alguma coisa, eu tinha dúvida. O culto era 18 horas e o outro 19h15, né? Então, o único culto às 18 horas, né, irmãos? Vamos orar aqui para encerrar então a nossa EBD nessa manhã. Obrigado pela sua presença e aqueles que estão aí, que Deus abençoe sua vida abundantemente. E aqueles que puderem estar conosco às 18 horas no culto de celebração, de adoração ao nosso Deus, lá na nossa igreja. Amém? Feche seus olhos onde você está aí. Vamos fazer uma oração aqui, breve, que já avançamos no horário. Santo Deus, Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Ó Deus, te agradecemos por essa escola bíblica dominical. Ó Deus, que a lição, não somente essa lição, mas as outras 2 anteriormente que foram ministradas, que elas trazem, na verdade, elas vêm lado a lado, uma continuidade. Ó Deus, que elas possam ter nos trazido um maior ensinamento, uma maior compreensão, um maior entendimento acerca da Tua Palavra. Ó Deus, queremos crescer na graça, mas também queremos crescer no conhecimento, ó Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, queremos crescer no conhecimento da Tua Palavra. Ó Deus, para que o Senhor nos use com intrepidez, com ousadia. Ó Deus, quando estivermos com a oportunidade de anunciar as boas novas, de pregar a Tua Palavra. Ó Deus,
que os teus filhos nessa manhã possam ter entendido a importância, o que significa, ó Deus, o arrependimento em nossas vidas. Amém. Ó Deus, para que haja uma transformação completa, ó Deus, para que o teu Espírito se sinta livre para operar em nossas vidas. É necessário que nos arrependamos dos nossos pecados. Ó Pai, a tua mensagem é: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ó Deus, e para que nós possamos adentrar ou ver o reino de Deus, é necessário que nos arrependamos dos nossos pecados. Que a tua palavra nesta noite, nesta manhã ministrada, ó Deus, os teus filhos possam sair entendidos aqui nesta manhã. E o teu Espírito Santo possa continuar conosco durante o dia, dar-nos um domingo abençoado na tua presença. Pai, é o que eu te peço nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Então é isso. Tem que te ligar lá. Amém? Fica Se não, vão mais me ver aqui. A paz. Amém, amém, mano. Fica com Deus aí.